Olá, hoje nós vamos começar a estudar o Evangelho de João, começando pelos capítulos 1 a 3. O Evangelho de João é o único entre os quatro evangelhos. Este evangelho registra muitos fatos sobre o ministério de Jesus na Judéia e em Jerusalém que os outros três evangelhos não mencionam e oferece uma percepção mais profunda do mistério da personalidade de Jesus como Deus e homem. O autor é identificado indiretamente como aquele a quem Jesus amava. É de se esperar, uma vez que o livro de João é um evangelho, que ele tenha descrito eventos a partir de sua perspectiva visual, que conhecesse bem a vida dos judeus e fosse um notável líder da igreja primitiva. Os escritos de historiadores como Irineu e Tertuliano, o testemunho do cristianismo antigo e as evidências internas do próprio evangelho apontam para João, filho de Zebedeu, como o autor. João foi um dos 12 apóstolos originais e um membro do que poderia ser chamado de círculo íntimo de Jesus. João apresenta evidências cuidadosamente selecionadas de que Jesus é o Messias de Israel e filho de Deus desde o princípio, o Criador em pessoa. As evidências que suportam este fato incluem os 7 sinais principais e os 7 discursos principais pelos quais Jesus claramente revelou sua verdadeira identidade. Ele também fez 7 declarações do tipo Eu sou, pelos quais Jesus simbolicamente revelou seu relacionamento com Deus e seu propósito de restaurar o relacionamento da humanidade com o Pai. E a ressurreição física de Jesus foi o sinal derradeiro e prova máxima de que ele é o Cristo, Filho de Deus. O Evangelho de João apresenta duas divisões principais. Os capítulos 1 a 12 descrevem a encarnação, isto é, Deus se transformando e assumindo a forma humana, e introduz o ministério público de Jesus. Apesar dos 7 convincentes sinais, os 7 profundos ensinamentos e as 7 impactantes declarações eu sou, os judeus como um todo não o aceitavam como seu Messias. Ao ser largamente rejeitado pelo Israel da antiga aliança, Jesus então focou em seus discípulos como sendo o núcleo do seu novo povo da aliança. Do capítulo 3 em diante, temos a última ceia de Jesus, seus últimos diálogos e ensinamentos e sua oração final por seus discípulos e por todos os seus futuros seguidores. João escreveu com um objetivo evangelístico, provavelmente procurando alcançar descrentes através dos leitores cristãos de seu evangelho. O Evangelho enfatiza a divindade de Jesus como o Filho de Deus. Jesus é descrito claramente como o Filho de Deus. A palavra, o Verbo, em carne e osso. A palavra crer aparece 98 vezes. Ela significa receber ou aceitar pela fé Cristo como Filho de Deus. Mas a verdadeira fé descrita na Bíblia não é um simples ato de acreditar ou reconhecer. É uma atitude sincera de confiança ativa na qual uma pessoa entrega o controle de sua vida a Cristo e continua a seguir os propósitos de Deus. Esta atitude, por sua vez, resulta no compromisso contínuo de toda a vida dedicada a Ele. A vida eterna é um tema-chave abordado por João. Ela não se refere apenas à existência sem fim, viver com Deus para sempre, mas também a uma vida transformada em um contínuo relacionamento com Deus através da ativa fé em Jesus Cristo. Este relacionamento nos liberta da escravidão do pecado e de Satanás, além de nos propiciar um contato constante com Deus e dos seus planos para a nossa vida. Encontros pessoais com Jesus são retratados de maneira completa neste evangelho, não menos que 27 deles. João também fala da obra do Espírito Santo, que capacita os seguidores de Jesus a conhecerem a sua vida e o seu poder de forma contínua após a morte e ressurreição de Cristo. O Evangelho também enfatiza a verdade. Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. A verdade liberta as pessoas, as torna limpas e é o oposto exato da personalidade e atividade de Satanás. O livro termina mostrando como a nova aliança de Deus foi iniciada, instituída e confirmada pela morte de Cristo e sua ressurreição. Agora nós vamos estudar o capítulo 1, versículos 1 a 3 do capítulo 1. No princípio era o verbo, ecoa Gênesis 1, versículo 1, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. João situou a existência de Jesus na eternidade passada com Deus. A expressão o verbo comunica a noção da autoexpressão divina, ou seja, seu discurso. O verbo de Deus é efetivo. Ele fala e as coisas vêm à existência. Jesus Cristo é o verbo e foi agente do Pai envolvido na criação de todas as coisas no universo. Versículos 4 e 5. As referências a atributos como vida, luz e trevas continuam a valer-se de temas de Gênesis. Neste contexto, a luz, Jesus, traz a este mundo em trevas o verdadeiro conhecimento, a pureza moral e a luz que mostra a presença do próprio Deus. Versículos 6 e 7. Como precursor de Jesus, João devia dar testemunho dele como o Messias e o Filho de Deus. Esse é o João Batista.
Com o ministério de João Batista, acabaram-se os 400 anos de silêncio entre o fim do período do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, durante o qual Deus não proporcionou revelação. João Batista era o agente que testemunhou de Cristo. O propósito do seu testemunho era produzir fé em Jesus Cristo como Salvador do mundo. Versículos 8 e 9. João Batista foi o agente da fé. Jesus Cristo é o objeto da fé. Embora a pessoa e o ministério de João Batista tivessem grande importância, ele foi apenas o precursor que anunciou a vinda do Messias. Muitos anos depois do ministério e da morte de João Batista, alguns ainda não compreendiam o papel subalterno de João Batista em relação a Jesus. Versículos 10 e 11. Como Criador, o mundo pertence ao Verbo, sendo propriedade dele, mas o mundo nem mesmo o reconheceu por causa da cegueira espiritual, embora possuíssem as escrituras que testificavam da pessoa e da vinda de Jesus, ainda assim os judeus não o aceitaram. Versículos 12 e 13. Receber aquele que é o Verbo de Deus significa reconhecer nele aquilo que ele afirma ser, colocar a fé nele e assim submeter-se com fidelidade a ele. Os que recebem Jesus, o Verbo, recebem plena autoridade de ostentar o glorioso título de filhos de Deus, ou seja, os verdadeiros filhos de Deus são os que nascem por meio da fé no Messias, não por nascimento físico ou por ascendência étnica, e isso abre o caminho para os gentios se tornarem filhos de Deus. Não é a vontade humana que produz salvação, mas a vontade de Deus. Versículo 14. O Verbo se fez carne não quer dizer que o Verbo deixou de ser Deus. Antes, o Verbo que era Deus também assumiu a natureza humana. Este é o acontecimento mais assombroso de toda a história. O eterno, onipotente, onipresente e infinitamente santo Filho de Deus assumiu a natureza humana e viveu no meio da humanidade como alguém que era ao mesmo tempo Deus e homem em uma só pessoa. Habitou entre nós significa mais literalmente armou a sua tenda, uma alusão à habitação de Deus entre os israelitas no tabernáculo. No passado, Deus havia manifestado a sua presença ao povo no tabernáculo e no templo. Agora, Deus passa a residir entre o seu povo no Verbo encarnado Jesus Cristo. Assim, a vinda de Cristo cumpre o simbolismo do Antigo Testamento para a habitação de Deus com o ser humano no tabernáculo e no templo. Posteriormente, por meio do Espírito Santo, Cristo fará da igreja e do corpo de cada cristão um templo unigênito do Pai. Jesus é o Filho de Deus, não no sentido de ser criado ou nascido, mas no sentido de ser um filho que é exatamente igual a seu pai em todos os atributos e no sentido de ter um relacionamento pai-filho com Deus Pai. Versículo 15. Em tempos antigos, a pessoa mais velha era muito respeitada e considerada mais importante que os mais jovens. De forma geral, as pessoas teriam classificado Jesus, em termos de respeito, inferior a João Batista, que era mais velho. João Batista explicou, então, que essa relação de idade era apenas aparente, visto que Jesus, como a palavra, como o verbo, existia desde antes do nascimento da terra. Versículos 16 e 17. Graça indica o favor imerecido de Deus que traz bênção e alegria. A graça e a verdade muito provavelmente lembram o hebraico por trás da frase misericórdia e fidelidade, que está em Êxodo 34, versículo 6, em que a expressão se refere à fidelidade da aliança de Deus com seu povo Israel. De acordo com João, a fidelidade da aliança de Deus encontrou sua expressão máxima no envio do Filho sem igual, Jesus Cristo. O contraste não é que a lei mosaica era ruim e que Jesus é bom. Antes, tanto a promulgação da lei quanto a vinda de Jesus Cristo assinalam acontecimentos decisivos na história da salvação. Na lei, Deus revelou graciosamente seu caráter e suas justas exigências à nação de Israel. Versículo 18. João, o apóstolo João, está dizendo que tudo quanto Jesus é e faz, interpreta e explica quem Deus é e o que ele faz. Versículos 19 a 28. João Batista negou ser ele o Cristo, Elias ou o profeta. O Cristo era o Messias aguardado e predito no Antigo Testamento. Elias, que nunca morreu, era esperado para voltar no fim dos tempos e restaurar todas as coisas. João Batista se assemelhava a Elias em seu austero estilo de vida, mas negava ser Elias. Moisés predisse a vinda de um profeta em Deuteronômio 18, versículos 15 a 18, que era esperado no tempo de Jesus. Porém, João Batista também negou ser esse profeta, embora ele fosse um profeta.
João citou e aplicou Isaías 40, versículo 3 a si próprio. No contexto original de Isaías 40, versículo 3, o profeta ouviu uma voz clamando para endireitar o caminho. Esse chamado foi uma figura profética que prenunciou o retorno final e maior de Israel, das trevas espirituais e da alienação para o seu Deus, por meio da redenção espiritual realizada pelo Messias. Humildemente, João Batista comparou-se à voz e não à pessoa, focando assim a atenção exclusivamente sobre Cristo. João Batista batizava os judeus, porém os líderes religiosos batizavam apenas os gentios quando se convertiam ao judaísmo. Assim, quando os fariseus indagaram com que autoridade João batizava, na verdade queriam saber quem dera a João o direito de tratar o povo escolhido de Deus como um povo gentio. Ao dizer, eu batizo com água, João Batista simplesmente ajudava o povo a executar um ato simbólico de arrependimento. Mas logo viria aquele que verdadeiramente perdoa os pecados, algo que somente o Filho de Deus, o Messias, pode fazer. O batismo de João Batista era um sinal externo de purificação que refletia arrependimento interior dos pecados. Essa cidade de Betânia não era a mesma onde Lázaro morava com Marta e Maria. Versículos 29 a 34. Jesus, por seu sacrifício, cumpre o simbolismo do Cordeiro Pascal e outros sacrifícios do Antigo Testamento. A libertação por meio do sangue de um cordeiro prefigurava a vinda de Jesus como Cordeiro de Deus, a fim de obter a salvação final para o povo de Deus por meio da sua morte, a qual, por sua vez, redimiu seu povo da morte, do pecado e de Satanás. Esta imagem do cordeiro culminará posteriormente na visão que João teve de Jesus como beligerante e apocalíptico cordeiro que trará juízo e vitória universal. Ao dizer que Jesus tira o pecado do mundo, João Batista se refere à morte sacrificial e substitutiva de Jesus e seu apaziguamento da ira divina por meio da expiação do pecado. Quando João Batista diz que não conhecia Jesus, ele provavelmente quis dizer que ele não sabia que Jesus era o Messias até ver o sinal da pomba. A vinda do Espírito não foi apenas descer sobre Jesus, mas pousar sobre ele, um sinal da divina unção de Jesus. No Antigo Testamento, o Espírito descia sobre pessoas para capacitá-las a realizar certas tarefas dadas por Deus. Mas Isaías predisse que o Messias seria cheio do Espírito em todos os momentos. Jesus é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, com um relacionamento eterno de filiação com Deus Pai. Versículos 35 a 42. João Batista incentivou dois de seus discípulos a seguir a Jesus. Um era André e o outro não é mencionado pelo nome, porém a esmagadora maioria dos estudiosos acredita se tratar do próprio apóstolo João. Cefas é uma palavra aramaica que significa pedra. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus muitas vezes mudou o nome de pessoas para indicar o chamado especial delas. Jesus nomeou a Pedro desta forma não por quem ele era, mas por quem ele viria a ser. Versículos 43 a 51. Provavelmente André e Pedro cresceram em Betsaida e posteriormente se mudaram para Cafarnaum, situada a apenas alguns quilômetros a oeste. De igual modo, Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré e mais tarde se mudou para Cafarnaum. Natanael pode ser o nome pessoal de Bartolomeu, que é associado a Filipe em todas as três listas nos outros três evangelhos. Natanael, que era da pequena vila de Caná da Galileia, usou algo como 2 pesos e 2 medidas quando manifestou preconceito para com a pequena cidade de Nazaré. Jesus mostrou conhecimento sobrenatural a Natanael ao dizer que o viu debaixo da figueira e, após a exclamação de Natanael, identificou-os como filho do homem, ou seja, o Messias. Jesus faz uma referência a anjos subindo e descendo, fazendo uma referência à visão de Jacó. Mas o que ele quis dizer foi que, assim como Jacó experimentou revelação sobrenatural enviada do céu, do mesmo modo, Natanael e os outros discípulos experimentariam comunicação sobrenatural para confirmar quem Jesus era. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículos 1 a 12 do capítulo 2. Os casamentos judaicos eram eventos comunitários, um tempo de foco especial não apenas nos noivos, mas também em suas famílias ampliadas. A mãe de Jesus pode ter sido uma amiga da família, ajudando nos bastidores. Os discípulos de Jesus provavelmente incluíam 5 mencionados anteriormente: André, Simão, Pedro, Filipe, Natanael, e o que não foi mencionado, que provavelmente é João. Faltar vinho era mais que um pequeno embaraço social, visto que a família tinha a obrigação para providenciar um banquete ao nível do padrão socialmente exigido. Não havia grande variedade de bebidas e as pessoas geralmente bebiam água ou vinho. Neste início de seu ministério, por causa das concepções equivocadas do povo sobre o Messias que viria, Jesus decide não se revelar publicamente. Até mesmo este milagre é feito discretamente,
Comparado aos outros evangelhos, João é o que coloca menos ênfase no ministério público de Jesus e mais ênfase no seu ministério privado a indivíduos específicos. Os 6 potes de água eram feitos de pedra, porque a pedra era mais impermeável do que o barro e não retinha sujeira. Além disso, os potes de pedra eram mais adequados para as purificações cerimoniais. João especifica que, depois deste sinal de Jesus, os seus discípulos creram nele. A afirmação de que este sinal foi o primeiro indica que Jesus não fez nenhum milagre na sua infância ou adolescência, mas tinha vivido como um homem comum com sua identidade divina oculta. Versículos 13 a 22. O primeiro grande confronto com os líderes judaicos do Evangelho de João ocorre quando Jesus purifica o templo de Jerusalém por ocasião da Páscoa. Ao purificar o templo, Jesus revelou zelo pela casa de Deus e realizou um sinal de juízo sobre os líderes judaicos que tinham permitido que a adoração se deteriorasse em comércio. Sua ação também prenunciou de forma profética sua crucificação e ressurreição, que o estabeleceriam como um novo centro de adoração em substituição ao antigo templo. Mercadores e cambistas aliviavam a carga logística de peregrinos que viajavam para Jerusalém vindos de longe, provendo-lhes animais apropriados e moedas para sacrifícios e ofertas. Entretanto, por realizarem seu negócio dentro do pátio do templo, eles perturbavam a adoração e obstruíam o propósito do templo. A ação de Jesus para a purificação do templo fez com que seus discípulos se lembrassem da passagem do justo sofredor em Salmo 69, versículo 9. Os judeus do século I esperavam que o Messias purificasse e reconstituísse o templo. Jesus se preocupava fervorosamente com a santidade e pureza da casa de Deus. Versículos 23 a 25. Jesus conhecia a todos, uma afirmação da sua divina onisciência. O conhecimento que Jesus possuía do coração das pessoas fica evidente em seu encontro com Nicodemos no próximo capítulo. Agora nós vamos estudar o capítulo 3, versículo 1 do capítulo 3. Por ser um dos principais do Sinédrio, Nicodemos temia as implicações de associar-se abertamente numa conversa com Jesus. Ele escolheu a noite para manter na clandestinidade o encontro com Jesus, em vez de se arriscar ao desfavor dos colegas fariseus, por quem Jesus não era bem visto. O fato de Nicodemos, um fariseu conhecedor das Escrituras, chamar Jesus de Rabi, que quer dizer mestre, indicava respeito, especialmente pelo fato de ser conhecido que Jesus não possuía treinamento rabínico formal. Versículos 3 a 6. A frase nascer da água e do espírito se refere ao nascimento espiritual que purifica do pecado e traz transformação e renovação espiritual. A água aqui não se refere à água do nascimento físico, nem é provável que se refira ao batismo. O pano de fundo é provavelmente a passagem de Ezequiel 36, versículos 25 a 27, em que Deus promete: então aspergirei água pura sobre vocês e vocês serão purificados. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Versículos 7 e 8. O uso do plural no versículo 7 indica que provavelmente Jesus se referiu a Nicodemos e outros membros do Sinédrio. Embora a origem do vento seja invisível, seus efeitos podem ser observados. O mesmo acontece com os que nascem do Espírito. Vento e espírito traduzem a mesma palavra grega e hebraica. Versículo 10. Nicodemos era mestre renomado entre o povo de Israel, uma autoridade religiosa estabelecida por excelência e que gozava de alta consideração entre os rabinos ou mestres de sua época. A resposta de Jesus enfatizou a falência espiritual da nação nesse tempo, pois até mesmo um dos mais importantes mestres judeus não discernia esse ensinamento sobre purificação espiritual e transformação. Versículos 11 e 12. Coisas terrenas provavelmente se refere ao ensino de Jesus sobre o novo nascimento, que acontece na vida de uma pessoa aqui na Terra. Se Nicodemos, como mestre, não consegue entender nem mesmo isso, então Jesus não pode transmitir verdades mais profundas para ele. Versículo 13. Subiu ao céu provavelmente significa entrou nos conselhos de Deus no céu e ali permaneceu. O fato de ter descido do céu não quer dizer que Jesus, em sua onipresente e divina personalidade, abandonou toda a comunhão com o Pai, e sim que o foco da sua atividade passou a ser a sua vida terrena, como aquele que era agora tanto Deus quanto o homem. Versículo 14. A referência deste versículo invoca a ação de Moisés levantando uma serpente de bronze no deserto, para que todo aquele que fosse mordido por uma serpente venenosa e olhasse com fé para a serpente de bronze fosse curado. Versículos 16 a 18. A missão do Filho está ligada de maneira inseparável ao supremo amor de Deus pelo mundo.
pelo mundo perverso e pecador da humanidade, que está em rebelião contra Deus. O Pai deu o seu único e amado Filho para morrer em favor dos homens pecadores. A designação favorita de João para Jesus é o Filho enviado pelo Pai, imagem tomada do conceito judaico do mensageiro, segundo o qual o enviado é como aquele que envia e busca fielmente os interesses de quem o enviou. Jesus é esse enviado por excelência, e ele, por sua vez, envia os seus discípulos. Ser enviado significa que a comissão, a incumbência e a mensagem são emitidas por aquele que envia, em vez de se originarem com os enviados. O papel dos mensageiros é cumprir sua comissão de acordo com a vontade daquele que os enviou. Aquele que não crê nem confia em Cristo não está em uma posição positiva, nem ainda em uma posição neutra diante de Deus. Este já está condenado diante de Deus por causa dos seus pecados, pois não confiou na solução de Deus para a culpa. Versículos 19 a 21. A maldade dos seres humanos se reflete em sua fuga da luz. Ao mesmo tempo, todo o bem é produto da obra de Deus. Versículos 22 a 30. Esse é o único registro de que Jesus ministrava batismos, mas provavelmente eram seus discípulos que batizavam com o mesmo intento de João Batista, batismo de arrependimento, e simbolizava a purificação do pecado. Aparentemente, os discípulos de João Batista ficaram preocupados, achando que Jesus competia com ele. A referência de João Batista a Jesus como o noivo identifica Jesus como o tão esperado rei e Messias de Israel. No Antigo Testamento, Israel é frequentemente retratado como noiva de Deus. O papel de João Batista era o de amigo do noivo, que se alegrava com o noivo. João Batista minimizou as preocupações de seus discípulos. Agora que a luz, que era Jesus, tinha chegado, a lâmpada, que era João Batista, tinha acabado sua tarefa. Versículos 31 a 36. João explicou porque Jesus, o Verbo encarnado, devia crescer, ou seja, somente ele vem das alturas. É uma origem celeste e por isso está acima de todos. O termo grego para acima de todos lembra o versículo 3, em que o novo nascimento do alto somente pode ser experimentado pela fé naquele que vem das alturas. Daquilo que viu e ouviu, se refere à existência eterna de Jesus no céu e seu infinito conhecimento da natureza e dos conselhos de Deus. Ninguém aceita o seu testemunho, provavelmente significa que bem poucas pessoas, pelo menos até aquele momento, haviam recebido o testemunho de Jesus, o seu testemunho. O Espírito de Deus estava sobre Jesus sem medida ou limite. Assim, Jesus foi a maior revelação de Deus para a humanidade. Outros foram e serão capacitados pelo Espírito em certa medida, mas Jesus tem uma unção incomensurável do Espírito. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 1 a 3 do livro de João.